Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Na paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui em mais uma oportunidade para falarmos da palavra do Senhor nesta live com muita alegria. E em rápidas palavras estaremos comentando, falando de alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração. Estivemos encerrando uma campanha abençoada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a certeza, sem sombra de dúvidas, que grande foi o mover de Deus, não somente durante esses 3 dias, mas continuará sendo em favor da tua vida, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Compartilhe com mais alguém, convide, para que juntos possamos estar nos alegrando nesta noite. A paz do Senhor, pastor Gerson, presbítero Day, que Deus abençoe. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero, antes de dar início, chamar a Samília. Ela pediu para fazer, ela queria fazer uma oração. Então vem aqui, Samília, fazer uma oração para darmos início. Ivan, com a paz do Senhor. Senhor, abençoa todo mundo que vai nessa igreja. Abençoa eu, meu pai, minha avó, o Duque, a minha mãe, minha Paloma. Todo mundo que vai nessa igreja, a Paloma, abençoa as irmãs. Abençoa todos que estão assistindo a live. Abençoa todo mundo que está assistindo a live. Dá vitória para os meus irmãos. Dá vitória para os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer cantar um hino? Não? Então fica ali intercedendo. A paz do Senhor, prima. Deus abençoe. A paz do Senhor, Dani. Boa noite. Em nome de Jesus, queremos compartilhar apenas 4 versículos desta noite, que está no Salmo de número 37, um salmo muito conhecido, aonde Deus continuará falando aos nossos corações nesta noite de hoje. O salmo que tem como título: A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Eu estarei comentando os 4 primeiros versículos, e se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos nos alegrando com os demais versículos para a glória de Deus Pai. Diz assim o versículo 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Vamos ler até o versículo 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, é com grande alegria que estamos aqui para comentar, falar acerca do Salmo de número 37. Com grande alegria de poder ter os irmãos acompanhando esta live mais uma noite
eu tenho a certeza que a palavra de Deus, ela vai impactar o teu coração em no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, precisamos primeiramente, antes de fazer a abordagem dos versículos que acabamos de ler, eu quero comentar com os irmãos, e que certamente não farei uma exposição. Louvado seja o nome do Senhor. Tio Luiz, na verdade eu que aprendo com o meu tio Luiz. Eu sou discípulo e ele verdadeiramente é um mestre. Glória a Deus. É uma honra e uma responsabilidade estar aqui falando para homens e mulheres de Deus tão conhecedores, não na superfície, mas na profundidade da palavra de Deus. E é uma honra ter aqui o tio Luiz, pastor Gerson, presbítero Dei e mais alguns outros irmãos que têm nos acompanhado. É claro que não farei uma abordagem acerca do contexto, acerca da vida de Davi, ou de todo o seu contexto histórico, mas, de certa forma, estarei fazendo uma abordagem prática dos versículos que acabamos de ler. Queridos irmãos, o livro dos Salmos, ele não tem a sua divisão em capítulos. Não existe capítulo 1 do livro dos Salmos, capítulo 2. Na verdade, cada salmo ele é um livro. No entanto, quando nós paramos para entender os 150 salmos, eles são divididos em algumas seções, ou por que não dizer alguns blocos, que fazem com que tenhamos uma compreensão muito mais fácil de todos os textos. Existem 5 divisões no livro dos Salmos. Do Salmo de número 1, ou do Salmo 1 ao Salmo de número 41, ele está a primeira divisão, o primeiro bloco, ou a primeira seção. Do Salmo 42 ao Salmo de número 72, está a sua segunda divisão. Do 73 até o 89 está a sua terceira divisão. Do Salmo de número 90 ao Salmo de número 106, a sua quarta divisão. E por fim, o Salmo de número 107 até o Salmo de número 150, a sua última divisão. Lembrando, irmãos, que dos 150 salmos, quase que a metade desses salmos foram escritos por Davi, o rei Davi. 73 salmos. Há quem diga que há um desses outros que não foram evidenciados, a autoria de alguns outros salmos são destinados a Davi. É quase que a metade dos 150 salmos. E o segundo maior escritor do livro dos Salmos foi Asaf. Claro que teve alguns também outros, os filhos de Corá. Moisés também escreveu salmos, dentre outros. E quando nós olhamos para a primeira seção do livro dos Salmos, que está do Salmo 1 até o Salmo de número 41, é claro que a maioria destes salmos foram escritas pelo rei Davi. O subtítulo deste salmo diz: a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes.
levando em consideração, a paz do Senhor, tia Simone, glória a Deus, levando em consideração que este salmo, ele não é uma oração, por diversas vezes, o salmista está fazendo algumas orações quando ele está relatando a situação em que Israel se encontrava, ou a sua própria situação diante de Deus, ou em meio a todo o processo que Davi passou. No entanto, quando nós olhamos para este salmo, ele verdadeiramente é uma lição de vida, de regra de fé, de prática, quando observamos os detalhes tão importantes nestes salmos. Ele não foi escrito em forma de oração, mas em palavras de sabedoria, ou por que não dizer em forma de provérbios, pois a sua aplicação ela é muito interessante no ponto de vista didático e que verdadeiramente fazem-nos entender qual era a confiança, qual era a certeza da fé do salmista aqui no Salmo de número 37. O versículo 1 ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Eu quero tratar aqui ou compartilhar com os irmãos os 3 versículos seguintes. O versículo de número 3, o versículo de número 4 e o versículo de número 5, que diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Queridos irmãos, há uma sequência, há uma série de expressões verbais diante desses versículos em que eu acabo de ler. É claro que o livro dos Salmos não existe, não há somente esses verbos, essas expressões verbais que eu acabo de ler. Eu estarei falando amanhã, se assim Deus permitir, das demais partes ou das demais sessões e das aplicações desses verbos. Eu separei aqui alguns para falarmos nesta noite. O primeiro que o salmista expressa dizendo é a confiança. Ele diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Eu fui extrair a palavra ou o verbo confiar no dicionário para que nós pudéssemos nesta noite nos alegrar, porque muitas das vezes nós falamos tão naturalmente de algumas expressões verbais, idiomáticas, alguns textos ou algumas palavras que comumente usamos sem muitas das vezes nos atentarmos para o seu significado e para a sua aplicação. É claro que nós saberíamos definir o significado de confiança com as nossas palavras. Se eu pedisse aqui para os irmãos, cada um mencionar o que significa confiança, certamente nós iríamos expressar da nossa forma, é claro que relacionando com o significado original não fugiríamos, porque é uma palavra muito fácil de entendermos o seu significado. Mas eu fui extrair no dicionário para que pudéssemos então entender de certa forma qual era a confiança que o salmista ele expressa, ele tem em Deus
e que isto pode aplicar definitivamente e de fato na nossa vida, de uma forma muito edificante para nós nesta noite. A palavra confiança, ela deriva da palavra confiar. Na verdade, ela é uma derivação do verbo confiar. Confiar significa entregar. Entregar o quê? Entregar alguma coisa a alguém, sem o receio de perder ou sofrer o dano. Então, confiar é entregar algo a alguém. No entanto, este alguém que está aplicado ao versículo 3, certamente, obviamente, é Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu amigo Amorim, que Deus te abençoe. Saudades, prazer em falar com você, estar acompanhando esta live. Eu estou compartilhando de uma palavra, a palavra de Deus. Amorim, um grande amigo da escola, um homem muito abençoado por Deus, com um coração também extremamente bom para as pessoas. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, a tua casa. Em nome de Jesus, meu amigo, saudade, a paz do Senhor. Queridos irmãos, então a palavra confiança significa entregar alguma coisa a alguém, ao ponto deste alguém não ter o receio de perder ou de sofrer o seu dano. Olha o significado da palavra confiar no Senhor. Confiar é entregar algo, entregar a alguém sem receio de perda ou dano. Esta era a certeza do salmista Davi, quando ele se refere à expressão confiar, que devemos confiar no Senhor. Confiar em Deus é ter a certeza de que jamais teremos o receio de perder ou sofrer algum dano. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós temos que ter a absoluta certeza que jamais nós seremos prejudicados, nós teremos algum dano. Confiar nas pessoas, muitas das vezes, esta confiança ela pode ter alguns prejuízos. Nós podemos ser abalados, nós podemos sofrer de uma certa forma por confiar em pessoas que são falhas como quaisquer outras pessoas. No entanto, quando a confiança está direcionada ao próprio Deus, é uma certeza de que nós estamos entregando a nossa vida, nós estamos confiando num Deus que ele não falha, num Deus que ele tem o controle de todas as coisas. O salmista ele diz que deveria confia no Senhor e faze o bem. Ele tinha certeza que era preciso confiar em Deus e fazer o bem independentemente do que estava acontecendo à sua volta, do que estava acontecendo com outras pessoas, e principalmente no contexto da prosperidade que os ímpios a cada vez mais estavam obtendo. No entanto, ele sabia qual seria ou quais seriam os resultados daquele que não confiasse em Deus. E certamente ele tinha a plena convicção de que quem estava confiando em Deus não seria de modo algum abandonado, não seria de modo algum deixado de lado. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem. A nossa confiança em Deus não permite com que nós usemos de elementos externos, de alguns artifícios para obter alguma vantagem, porque a nossa confiança ela não está respaldada, ela não está alicerçada naquilo que está diante dos nossos olhos, independente do que tem nos sucedido. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem, continua fazendo o bem.
independente de como está a situação, se a nossa confiança ela está em Deus, nós temos a certeza, a plena convicção de que continuemos a fazer o bem. Como diz o texto, como diz a Bíblia, confia no Senhor e faz o bem, porque nós seremos recompensados se não houvermos desfalecido. A nossa vida, a nossa prática, a nossa conduta sempre deve ser em fazer o bem, continuar a fazer o bem. Quando vemos ou analisamos a vida de algumas pessoas, não somente aquelas que estão na igreja, porque há pessoas sérias, há pessoas que prezam por valores éticos, por valores morais, entre vários outros, que está ou transcende, ultrapassa não somente a uma vida religiosa, uma vida com Deus. Eu não poderia ser nécio ou imprudente de dizer que tais características ou tais atitudes estariam somente atrelados ou fariam parte de uma conduta daqueles que servem a Deus. Tem muitas pessoas que respeitam, têm valores que jamais podem ser alterados, barganhados, jamais podem ser, vamos dizer, negociados por quaisquer situações da vida, porque ele sabe que o que é certo para se relacionar com as pessoas e jamais faria o mal em detrimento da verdade ou da opressão dos outros. Ele verdadeiramente sabe que precisa fazer o bem. No entanto, quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós sabemos que Deus ele é aquele que é recompensador das nossas atitudes, das nossas obras. Então, além de confiar em Deus, nós devemos fazer o bem. Fazer o bem, e a Bíblia ela nos alerta que se nós sabemos, se nós podemos fazer o bem, se nós temos a condição de fazer o bem, e se nós não fazemos, nós estamos pecando. Então, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele já comete o pecado. Por isso que o salmista diz que nós devemos fazer o bem. Então, fazer o bem deve fazer parte da vida de todo homem, de toda mulher de Deus. Isto é uma recomendação bíblica para nós. Porque habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, serás retribuído por Deus. O versículo 4, irmãos, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha o verbo deleitar-se ou deleite no dicionário significa sensação ou sentimento aprazível de satisfação. Sensação ou sentimento aprazível de satisfação. Então, se deleitar também no Senhor, pois Ele é aquele que concederá o desejo do teu coração. Deleitar significa uma sensação ou um sentimento aprazível, de prazer ou de satisfação. Estar se deleitando em Deus é ter uma sensação, é estar com o nosso interior tomado de uma convicção, de sentimentos de prazer, sentimentos de certeza, de satisfação. Estar se deleitando em Deus é ser satisfeito ou estar satisfeito em Deus. É ser satisfeito por aquilo que Deus é. Deleitar-se em Deus é ter a certeza que, como o salmista, ele diz no Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, e diz assim, e nada me faltará. Na verdade, significa, o Senhor é meu pastor e não me faltará, e não as coisas que vão te faltar. Na verdade, as coisas elas podem até faltar,
O original deste texto, do Salmo 23, não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Significa o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem não vai te faltar? Ou quem não vão te faltar? São as coisas? Claro que não. Porque senão nós entraríamos em uma contradição bíblica. É claro que ela não se contradiz. Se nós analisarmos ao pé da letra o Salmo de número 23, o versículo 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ora, nós teríamos que questionar o texto. Nós teríamos que fazer algumas perguntas para o texto bíblico, para entendermos o Salmo de número 23. Primeiro, o Senhor é o nosso pastor? Nós responderemos que sim, Deus é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor? Sim, vírgula, nada me faltará. Foi isso que o salmista disse, ou o que está nesta versão, nesta tradução da Bíblia, que consequentemente também deve estar na Bíblia dos nossos irmãos, dos meus irmãos que têm acompanhado. Então, vamos fazer uma pergunta para o Salmo 23, o versículo 1. O Senhor é o nosso pastor? Sim, ok, Deus é o nosso pastor. Então agora eu vou fazer uma outra pergunta na parte B do Salmo 23. Nada deve te faltar. É o que o Salmo 23 na nossa Bíblia diz. O Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Então, se Deus é o nosso pastor, nada deve nos faltar, de acordo com o texto bíblico que nós lemos. Correto? Sim. Só que agora nós entraríamos em algumas contradições. Ora, se Deus é o nosso pastor e o texto está dizendo que nada vai nos faltar, nós deveríamos estar satisfeito, deveríamos estar abastado, preenchido, corroborado de todas as coisas. Não deveria ter em falta de nada na nossa vida. Não deveria faltar saúde, não deveria faltar o alimento, não deveria faltar diversas coisas em todas as áreas da nossa vida, né? Porque o texto está dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você não deveria ter falta de nada. No entanto, quando nós olhamos para o original do hebraico, nós entendemos a seguinte expressão. É claro que há uma divergência de algumas expressões do Salmo 23, trazendo ou aportuguesando o Salmo 23 do original do hebraico para o português, traduzindo o hebraico para o português, ele estaria assim. É claro que pode mudar alguma expressão ou outra, mas não fugiria do contexto, porque isso sim faz sentido, isso sim se aplica à nossa realidade. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Aí sim é uma interpretação assertiva, correta, coerente, coesiva e concisa do texto. E, consequentemente, uma análise correta do texto bíblico. Então, vamos lá, a correção do texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Não é o texto original. O correto é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem não vai te faltar? Deus. Deus, Ele é aquele que não nos falta. Ele é aquele que sempre está presente. É claro que seria muito bom, irmão, se olhasse o Salmo 23 e entendesse à luz do que está escrito na minha Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou nada me faltará. Eu queria que eu não tivesse falta de nada. Mas quantos aí talvez está com falta de saúde? Quantas pessoas, você serve a Deus, Deus é teu pastor e você talvez está enfermo. Você tem falta de saúde. Está te faltando a saúde agora. Quantas pessoas talvez estão me observando ou próximo de mim está necessitando talvez de alegria, de fé, ou está precisando de alguma assistência material
ou está faltando alguma coisa na área profissional, ou também está faltando um emprego, talvez está faltando algum recurso material, físico. Nós não temos tudo o que nós queremos. Essa é uma verdade, irmãos. Nós não podemos negar esta expressão. Se fôssemos levar ao pé da letra deste texto, se Deus é o nosso pastor, nós deveríamos ter tudo, conforme o texto do Salmo 23. No entanto, não é isso que o Salmo, quando foi escrito, ele quis aplicar para a nossa vida. O original é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então quem não vai te faltar? Não são as coisas, e sim é Deus. É claro que nós queremos que não nos falte nada. O ideal é que não nos falte nada. Seja a saúde, seja a alegria, seja a paz, seja a comunhão, seja todos os recursos materiais, seja uma vida, vamos dizer assim, uma vida sólida, uma vida estável profissionalmente. Nós queríamos que não faltasse nada, seria extremamente maravilhoso. Isso era o ideal, na nossa ótica, na nossa visão. Não que Deus não possa fazer, Ele pode, porque Ele é Deus. Mas se isto fosse real, todos os irmãos, todos os que servem a Deus deveriam ter uma vida plena, abençoada em tudo, em todas as áreas. Em todas as áreas. Quem não nos falta, então, de fato, é Deus e não as coisas. Entenderam, irmãos? Por mais que nós estejamos passando por algumas dificuldades, algumas adversidades, quem é que não vai nos faltar? É Deus. Deus, Ele é aquele que vai estar contigo em toda e quaisquer situações. Então, quando nós agora conseguimos fazer uma ponte entre o Salmo 23, fazendo esta abordagem com o Salmo de número 37, nós entendemos a confiança do salmista Davi, porque ele sabia que Deus, Ele era aquele que não iria faltar. Porque quando muitas das vezes falta a companhia de alguém para te abraçar, para te dar uma palavra de fé, talvez até mesmo para te ajudar, talvez até mesmo para te levantar, muitas das vezes falta alguma coisa, falta até mesmo pessoas, falta até mesmo alguém do teu lado. No entanto, quando a gente vê a confiança do salmista, que ele diz no versículo 3 que deveria confiar no Senhor, no versículo 4 ele diz deleita, ou seja, o deleitar-se em Deus era a sensação de sentimento aprazível ou de satisfação. Essa era a satisfação do salmista Davi. A satisfação de que Deus não se ausentaria da sua vida, irmãos. De que Deus estaria do seu lado continuamente. Deus estaria em todos os momentos na sua vida. Deus estaria com ele, seja na fartura, seja na dificuldade, seja na prova, seja na bênção, seja na alegria, seja na dor, seja com muitos amigos ou com poucos amigos, seja no meio da multidão, seja nos montes ou também nos vales, seja na prova, no deserto ou na bonança, seja na tempestade, seja no vendaval ou numa situação confortável, numa situação boa. Deus é aquele que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está conosco. Deus verdadeiramente, Ele está conosco. Então esta era a confiança do salmista. Deleita-te também no Senhor. Você deve ter esta confiança. Você deve ter essa certeza de uma sensação ou um sentimento. O teu coração deve ter esse sentimento de prazer. Olha a definição de deleitar-se. É sensação ou sentimento de prazer. Você tem que ter essa sensação. Não, Deus está comigo. Eu tenho a certeza de que Deus está comigo. Eu sinto prazer, eu tenho sentimento de prazer. Eu tenho essa satisfação de que Deus está comigo. Deleitar em Deus é saber que Deus está contigo. Você vai enfrentar um problema, mas Deus está contigo.
É a continuação do Salmo 23, se nós olharmos, a confiança do salmista era tamanha que sabia que Deus estaria com ele. Deus não iria faltar. Pode faltar os recursos, pode faltar muitas das vezes o apoio, pode faltar muitas das vezes o suporte que na nossa ótica nós achamos importante, necessário. No entanto, o nosso suporte maior é Deus. Deus é a nossa estrutura. Deus é a nossa estrutura, irmãos. Não adianta termos todas as coisas ou estarmos rodeados de todas as pessoas e talvez ter amizade de todas as pessoas, ser amigo de todas as pessoas, ou como diz o apóstolo Paulo, ser amigo do mundo e ser inimigo de Deus. Não adianta, o quantitativo não expressa fortaleza, não expressa, na verdade, a confiança necessária que você precisa, porque ela só está em Deus. Tio Luiz diz que a internet está endemoniada. Está repreendido, tio Luiz. Não está conseguindo acompanhar direito? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ficará gravado, se não for possível. Depois estará tendo a oportunidade de acompanhar, em nome de Jesus Cristo. A confiança do salmista era essa, irmãos. De verdadeiramente Deus está com ele. Deus está contigo, independente da situação. Salvo o que diz o livro de 1 Crônicas. Eu quero aqui fazer uma ponte com os irmãos. Livro de 1 Crônicas, o capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão, irmãos, é o 2 Crônicas, capítulo 15. Quando então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o deixardes, ou se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ou seja, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Então, Deus, na verdade, ele não vai se ausentar de nós. A sua comunhão não se apartará de nós. Deus estará conosco, como o profeta diz a Asa, rei de Judá. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Deus, ele está conosco enquanto nós estivermos em Deus. Estar em Deus é verdadeiramente estar em sua palavra. Então nós verdadeiramente teremos a certeza de que Deus está em nós, de que Deus está conosco. E consequentemente nós temos esta sensação, este prazer, esta confiança. Irmãos, quando a gente entende de que Deus está conosco, não existe situação contrária, não existe adversidade. A nossa fé, ela acaba sendo inabalável, porque nós temos a certeza do Deus em que nós temos crido, e que a sua palavra, ela é infalível, ela não pode haver contradição. O que Deus está dizendo, certamente ele há de cumprir. Então, deleitar-se também no Senhor, deleita-te também no Senhor, confiança, sentimento. Qual é o teu sentimento acerca de Deus? Muitas das vezes, irmãos, quando a gente fala de sentimento, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque nós somos servos de Deus, mas não temos uma capa de super-homens, nem mulheres maravilhas. Os nossos sentimentos, eles estão muito vulneráveis às situações que permeiam a nossa vida,
que muitas das vezes tentam nos abalar. Isso é muito variável, depende de homem, de mulher, da estrutura de cada um. Cada um reage de uma forma. Quando a gente fala de sentimentos, cada um tem uma estrutura. E a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E quando nós falamos de sentimento, de ter essa confiança em Deus, isso é muito relativo quando passamos por algumas adversidades. O salmista ele diz que deveria confiar no Senhor, deleitar-se em Deus, porque Ele estaria concedendo o que deseja o nosso coração. Então, qual é o teu sentimento quando você passa por algumas adversidades? Eles são alterados. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste, uma hora você muitas das vezes se enfraquece na fé, a tua fé parece que quer murchar, o desespero bate no teu coração. Muitas das vezes aquela satisfação de servir a Deus, de que tudo vai dar certo, e de repente parece que algo tenta travar aquela nossa fé, o nosso impulso, a nossa convicção, e nós estamos vulneráveis. Cada um tem uma estrutura, isso a gente não pode negar. Ninguém é igual a outra pessoa, todos nós somos diferentes. E quando nós relacionamos isso com as pessoas, isso é até aceitável, porque a gente fala, confiar nas pessoas, a gente está suscetível a nos decepcionar, a ser fracassados, muitas das vezes a se abater. Agora, quando nós relacionamos a nossa confiança em Deus, a se deleitar em Deus, a colocar os teus sentimentos em Deus, você pode ter uma certeza, Deus ele nunca vai te frustrar, Deus nunca vai deixar você frustrado, Deus nunca vai deixar você com o sentimento de que não valeu a pena confiar nele, de que não valeu a pena entregar a tua vida a Deus, que não valeu a pena você servir a Ele. Deus nunca vai te deixar com esse sentimento de derrota, com esse sentimento de que você não deveria se aproximar, se relacionar com Deus. Nos relacionamentos, as pessoas, relacionamentos entre pessoas, homens, na amizade, mulheres, ou no relacionamento conjugal, pode haver muitas frustrações, muitas decepções. Agora, quando a gente se relaciona com Deus, a gente não tem frustrações. Deus ele não nos frustra. As pessoas sim, isso em vários aspectos. Nós podemos ter frustrações quando nos relacionamos com as pessoas, sim, mas com Deus não. Deus nunca vai te frustrar, Deus nunca vai te deixar frustrado. Então qual é este sentimento que o salmista diz no versículo de número 4? Deleitar em Deus é ter uma convicção, é ter uma certeza deste sentimento de prazer. Você tem que servir a Deus com prazer, irmão. Você não pode estar aí se deixando com que as situações ela mude o teu temperamento, a tua fé, a tua confiança, a tua estrutura com relação a Deus. Deus não, Deus, ele é o nosso Senhor e soberano. Deus não falha, Deus não mente, a sua palavra, ela não falha. Continue confiando em Deus, continue acreditando em Deus. Ah, mas as pessoas falharam. As pessoas podem falhar, Deus não. Ah, mas eu pensava que ia acontecer dessa forma na minha vida. Alguém me traiu, alguém me rejeitou, me desprezou. Eu estou passando por isso, eu fui afrontado aqui, me menosprezaram, me caluniaram. O salmista estava dizendo que ele deveria se deleitar em Deus. É o que nós temos que fazer. A nossa confiança tem que estar em Deus, o nosso deleite é em Deus. Qual é o teu sentimento nesta noite? Com relação à vida, com relação às situações. Qual é o teu sentimento com relação à obra de Deus? Tem gente, irmãos, que não quer mais fazer a obra de Deus porque está frustrado. Sentimento de que muitas das vezes
as pessoas retribuíram com ingratidão, com infidelidade. Nós temos que ter a convicção de que o nosso sentimento em relação a Deus deve ser de satisfação, tem que ter prazer de estar na casa de Deus, servindo a Deus. O salmista, ele diz, Salmo de número 102, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Louvado seja o nome do Senhor. Este era o prazer do salmista. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Ter a certeza de que a melhor coisa é estar se deleitando em Deus. No momento certo, Deus trabalha ao teu favor. Olha o que diz a continuação do versículo 4. Deleite também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Se deleitar em Deus não é somente ter a sensação ou sentimento de prazer e de satisfação. É saber que quando nós confiamos em Deus, a gente passa a se deleitar, a gente tem um sentimento de satisfação em Deus, de que Deus ele nos satisfaz, de que a vontade de Deus ela é soberana, e não somente soberana no sentido de que Deus ele vai determinar algumas coisas na nossa vida, porque não é assim que acontece. Nós entendemos que temos o livre arbítrio, a opção de escolher determinadas coisas, de decidir, porque a nossa vida é feita de decisões e de escolhas. No entanto, quando a gente confia em Deus e se deleita em Deus, a gente tem a certeza de que a nossa satisfação é fazer a vontade de Deus. A gente fica satisfeito em cumprir a vontade de Deus, em que a vontade de Deus ela seja estabelecida na nossa vida. Lembrem-se da oração modelo que Jesus ele nos deixou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus disse que a vontade de Deus deveria ser feita. É claro, muitas das vezes a gente é tomado de algumas vontades, desejos. Só que Deus ele é aquele que conhece, que chama as coisas que não são como se já se fosse. Quantas das vezes algumas orações nossas não foram atendidas? Lembram que Jesus disse que tudo que nós pedimos em oração crendo nós receberemos? Quando nós estamos nele, quando vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aí então a nossa oração será atendida de fato, porque nós estaremos nele e a sua palavra em nós. Então os nossos desejos serão atendidos porque eles estarão intimamente ligados com a vontade de Deus. Não será a nossa vontade egocêntrica, a nossa vontade muitas das vezes que não seja talvez egocêntrica, mas que pode nos causar alguns prejuízos. Então aí está a explicação óbvia de que muitas das vezes nós oramos e algumas orações elas não foram atendidas. Algumas elas talvez não serão atendidas, outras estão na fase, no intervalo de tempo para Deus cumprir. Por quê? Algumas Deus tem dado livramento. Você tem pedido e Deus está te livrando. Algumas você quer e Deus não te concede porque Ele está te dando livramento. Tem coisas que não veio na tua vida, não é porque Deus não está te escutando. Não é porque o Senhor Ele não atenta para ti. Existe um intervalo de tempo para que a nossa oração seja atendida. Isso é mistério, irmãos. Não me pergunte como isso acontece. Não me pergunte o porquê isto acontece, de que forma isto acontece. Porque Deus tem um trabalhar específico na vida de cada um. E a oração, de fato, ela é um mistério. Nós sabemos explicar, eu poderia explicar muito bem acerca da oração, em que vários homens orou, nos deu exemplo de oração, métodos de orações, explicar biblicamente a oração. E tem gente que conhece muito mais acerca da oração, numa pregação da oração.
Só que a oração ela é muito boa quando a gente conhece a oração. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. E Deus, ele é aquele que conhece a oração, as duas extremidades da oração. A gente só conhece uma extremidade da oração. Quando a gente ora, a gente tem a confiança, a gente coloca, externa aquela confiança quando expressamos a nossa voz e sabemos que chegou até Deus e Deus é poderoso, não somente tem o poder, mas que Ele vai atender. Essa é a nossa fé. Nós temos essa fé. No entanto, nós sabemos esta extremidade da oração. A oração chegou até Deus. No entanto, a gente não sabe os efeitos desta oração, ou seja, a outra extremidade desta oração. Como esta oração está sendo atendida? Como esta oração está sendo correspondida? Só Deus, ele conhece as duas extremidades da oração. E a oração, ela não parte somente do momento. Ter uma vida de oração, uma vida, como o salmista diz aqui, que Deus conhece o desejo, muitas das vezes a gente não pede com palavras somente. A oração não é somente expressando palavras. Por isso que a Bíblia diz que as nossas orações elas devem ser conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graças. Porque Deus ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso é uma verdade. Deus ele tem o poder de fazer muito mais além daquilo que você pede, do que você pensa e até mesmo do que você precisa. Só que, como eu disse que a oração é um mistério, de fato é. Tem duas pessoas que têm a mesma necessidade, Deus atende uma e não atende outra. Ou dá algo que é muito maior que a pessoa esperava receber e para outra não. E nós sabemos que a oração ela é muito mais do que somente pedir. Porque quando a gente somente pede na hora de uma necessidade ou quando vem alguma necessidade, isso mostra que a gente está dependendo de Deus. Deus, eu dependo de Ti para entrar na minha saúde, para me curar desta enfermidade. Deus, eu dependo de Ti para abrir uma porta de emprego. Deus, eu dependo de Ti para fazer determinada coisa na minha vida, para resolver este problema na minha situação. Deus, vai lá e muda esse cenário, entra com libertação. Quando a gente ora antecipadamente, isso se reflete a uma dependência. A gente está dependendo de Deus. A oração no sentido de dependência, porque não está ao nosso alcance. A gente está colocando diante de Deus para que Ele possa resolver. Quando a gente ora, depois que obtivemos a resposta da nossa oração, ela está diretamente relacionada à gratidão, ao agradecimento. Nós estamos sendo gratos a Deus pela resposta alcançada, pela bênção alcançada, por aquilo que Deus fez em nosso favor. Então existe a oração no sentido de dependência. Eu não posso fazer, por isso que eu vou orar. Deus, toma nas tuas mãos, resolve esse problema por mim, trabalha em meu favor. E quando a gente ora depois de uma porta aberta, de um milagre alcançado, de uma cura alcançada, de uma salvação de uma vida, de uma libertação, a gente está agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor. Estamos tributando a Deus a honra e a glória. Só que nós que conhecemos a Deus, nós que temos, assim como o salmista falou, uma confiança em Deus, nós estamos se deleitando em Deus, a gente, na verdade, temos que ter uma prática de oração. A prática de oração, ela está relacionada ao antes, o durante e o depois. Independente de alcançarmos as bênçãos, de vermos os bens do Senhor, como o salmista diz, pereceria sem dúvida se eu não visse, se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. A gente tem uma confiança antes, durante e depois. Então, quando a gente tem essa confiança em uma oração antes, durante e depois, a gente tem uma comunhão com Deus. É orar antes, é orar durante e orar depois. A gente tem essa confiança em Deus. O salmista diz: e o Senhor concederá o que deseja o teu coração, porque o nosso coração estará mais próximo da vontade de Deus. Porque
A vontade de Deus, ela é muito mais perfeita. Ela certamente, muito mais não, ela é perfeita. E quando a nossa vontade está próxima à vontade de Deus, Deus ele certamente vai atender o nosso coração, o que deseja o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele deseja, ele concederá o que deseja o teu coração. Então que verdadeiramente nossos corações o nosso coração possa ter desejos e vontades parecidos, os mais próximos possíveis dos sentimentos que houve em Cristo Jesus, irmãos. A Bíblia diz que nós sejamos cheios dos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Que no nosso coração, a nossa vida, ela seja a cada dia aperfeiçoada por Deus. Que o nosso coração a cada dia seja trabalhado por Deus. Que verdadeiramente o nosso coração seja um tesouro das coisas espirituais. Jesus disse, porque aonde estiver o vosso tesouro, estará também ali o vosso coração. Que a nossa fonte de riqueza esteja nas coisas que vá glorificar a Deus em primeiro lugar, que vá nos satisfazer, que vá beneficiar as outras pessoas, mas que tudo isso seja para a glória de Deus. Versículo 5 para encerrar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aqui eu acredito que está um dos versículos chaves de todo o Salmo de número 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Algumas pessoas elas gostam de enfatizar somente a parte B do versículo 5. Confia nele e ele tudo fará. Confiar em Deus e ele tudo fará. Só que esquecem muitas das vezes da parte A, entregar o teu caminho ao Senhor. Entregar o nosso caminho a Deus não é fácil, mas é gratificante. É satisfatório, é recompensador. Entregar o caminho a Deus. A palavra entregar no dicionário significa pôr em poder de outra pessoa. Render-se. Entregar o nosso caminho em poder de outra pessoa. No caso aqui é Deus. Se render a Deus. Imagina como que se a nossa vida fosse um veículo. Nós estamos entregando a direção da nossa vida para Deus. É deixar Deus dirigir, direcionar a nossa vida. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Quando nós falamos em entregar o teu caminho ao Senhor, é você muitas das vezes abrir mão das tuas próprias vontades. Isso muitas das vezes é renunciar à tua própria vontade. Entregar o teu caminho ao Senhor é ter a certeza de que, mesmo que você tenha vontades e desejos, a vontade de Deus é soberana e ela deve se cumprir na tua vida. Entregar o teu caminho ao Senhor é você estar disposto a entender qual é o propósito de Deus na tua vida. É querer entender e cumprir a vontade de Deus para a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Muitas pessoas não querem entregar o caminho a Deus. Quer que Deus peleja, quer que Deus trabalha, quer que Deus faça, quer que Deus, como diz a continuação do versículo, confiar em Deus e Ele tudo fará. E entregar a vida, e entregar o caminho, e entregar a sua família a Deus, entregar a sua própria vida, a sua própria vontade.
Deus, eu quero isso, mas a tua vontade é maior. O Senhor sabe o que é o melhor para a minha vida. Deus, eu preciso disso, mas o Senhor sabe o que verdadeiramente vai me fazer bem ou que vai glorificar o teu nome. Isso em todas as áreas da nossa vida. É saber que a vontade de Deus ela é perfeita. Ela deve verdadeiramente prevalecer na nossa vida. Isso se aplica para nós que somos cristãos e para aqueles que não são. Nós devemos entregar de fato a nossa vida a Deus. Entrega o teu caminho a cada dia ao Senhor. A cada manhã entrega o teu caminho, entrega a tua vida na mão do Senhor. Deixa Deus dirigir, deixa Deus conduzir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tomar um caminho na tua vida. Que muitas das vezes esse caminho é diferente do nosso. Muitas das vezes esse caminho que Deus toma, a gente fica sem entender o que Deus está fazendo. A gente fala, meu Deus, eu não sei o caminho que Deus está tomando, mas Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe. Deus, Ele quer conduzir a tua vida de forma diferente. Deus quer colocar em prática os planos que Ele propôs para ti. Não é a tua vontade. Até quando a tua vontade vai prevalecer? Até quando a tua vontade vai estar acima da vontade de Deus? Da vontade permissiva de Deus. Porque a vontade soberana, ninguém pode estar acima da vontade soberana. A hora que Deus quiser fazer, Ele faz. Mas como Deus não viola princípios estabelecidos, quando Ele nos permite ter o livre-arbítrio, Ele vai deixando a gente tomar o nosso caminho, a nossa própria vontade. Até então, quando Deus decide tratar, agir, repreender, exortar. Mas e quando está a nossa própria escolha? Quando Deus decide, escolhe, faça, ou Deus permite que nós escolhemos. É difícil nós juntarmos, nós associarmos o que é bom para nós, mas o que é bom, ou o que é correto, ou o que é louvável aos olhos de Deus. Então nós precisamos verdadeiramente entregar o nosso caminho a Deus, ser obediente a Deus e a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Entrega o teu caminho, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te guiar, deixa Deus trabalhar em teu favor. E Deus vai tomar um caminho que você não sabia que isso ia acontecer. Um caminho totalmente diferente. Entrega o teu caminho, a tua vida a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Confia nele. Para entregar tem que ter confiança, irmão. Tem que ter confiança. Imagina um carro. Principalmente o motorista. O motorista não gosta de entregar a direção para outra pessoa, principalmente se for mulher. Brincadeira, tá, irmãs? Senão minha esposa vai me bater aqui. A gente fica meio desconfiado. De carro nem tanto, mas eu sou assim, irmãos. Quando eu dirijo moto, se eu estiver deixando alguém conduzir moto, eu fico preocupado. Eu passo no meio dos carros, mas quando eu estou como passageiro, eu fico desesperado. Eu não tenho tanta confiança em quem está pilotando a moto. Na nossa vida, ela é semelhante a isso, mas a gente tem que ter certeza que Deus, Ele é o piloto que conduz com perfeição a nossa vida. Onde não há falhas, onde não vai haver acidentes, onde não vai haver prejuízos, onde você não vai se arrepender. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida. Se talvez alguém que está me assistindo ou ainda vai me assistir que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, entrega a tua vida, deixa Deus dirigir a tua vida. Você não pode dirigir a tua vida pela tua razão, pela tua convicção, pelos teus pensamentos, do jeito que você acha que é melhor, do jeito que você sempre pensou que deveria fazer. Não, deixa Deus te conduzir. Confia nele. Aí sim Ele tudo fará. Deixa Deus fazer pela tua vida, por ti, pela tua casa e pela tua família.
Deixa Deus conduzir você e a tua casa, a tua vida em nome de Jesus. Fique com esta palavra, irmãos. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Que o Senhor te abençoe com todas as ricas bênçãos. Que você possa entregar a cada vez, a cada dia, a cada manhã, irmãos. Acordar a cada manhã e falar: Deus, eu entrego o meu caminho nas tuas mãos. Coisa linda, irmãos. Faça isso a cada vez que você acordar. Com uma oração simples, pode fazer toda a diferença na tua vida. Uma oração simples. Ou semelhante modo dizer: Deus, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso já faz toda a diferença. Significa que você quer estar num processo de melhoria contínua, servindo a Deus, temendo a Deus, glorificando a Deus, em todos os aspectos e em toda a área da tua vida. Da mesma forma, entrega a cada dia o teu caminho ao Senhor. E tu vai ver que muitas das vezes os embaraços que estavam acontecendo, ele começa a desaparecer, irmãos. Essa é uma verdade, Deus está falando aqui comigo também. Essa palavra está falando contigo, mas ela vem aqui também. É uma palavra que Deus está tratando comigo também. Entregar o caminho ao Senhor é entregar a direção da nossa vida a Deus. Deus toma um caminho. Tu sabe o que é o melhor. O Senhor chama as coisas que não são como se já se fosse. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Deus já sabe. Deus sabe o que vai acontecer. E Deus tem nos livrado de todo mal. Deus tem nos guardado. E Ele quer continuar te guardando. E não somente te guardando, te abençoando. Porque Ele diz assim: confia nele e Ele tudo fará. É Deus que vai fazer por ti. É Deus que vai trabalhar. Se você ainda não aceitou Jesus, talvez está me assistindo, ou talvez ainda irá me assistir, entrega a tua vida a Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor. E Ele vai trabalhar. Ele vai fazer por ti. Ele vai fazer mudança. Você vai ver mudança na tua vida. Em nome de Jesus, aos meus irmãos, entreguem a cada vez o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele vai fazer por ti, Ele tudo fará. Que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração. Querido Deus, eu quero glorificar a Ti por essa reflexão na Tua palavra, ao meditarmos. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, presbítero Dei, missionária Gisele Prachedes, a cada um, ó Deus, que esteve acompanhando. Ó Deus, toma nas Tuas mãos a irmã Ingrid, o tio Luiz, a tia Simone, ó Pai, o pastor Gerson, a cada um dos Teus filhos, das Tuas servas, ó Pai, que tem acompanhado nesta live. Mesmo distante, nós estamos pertos, em sintonia, em comunhão, em oração, em intercessão, nos alegrando com a Tua palavra, Deus. Ó Pai, sendo confortado por aquilo que o Senhor tem falado conosco. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a família dos meus irmãos, abençoa o lar, Deus. Toma nas Tuas mãos a minha prima Bruna, que está lá de São Paulo, acompanhando, Deus, também esta mensagem, esta palavra, toda a sua família, o seu lar. Meu Deus, abençoa o Teu povo, para a honra e a glória do Teu nome. As demais pessoas que têm acompanhado e que acompanharão posteriormente, que a Tua mão possa guiar, possa dirigir, possa, ó Pai, verdadeiramente trabalhar. Senhor, eu Te glorifico pela exposição da Tua palavra nesta noite. Sabemos que precisamos confiar em Ti, ó Deus, precisamos nos deleitar na Tua presença e entregar o nosso caminho ao Senhor. Faz o Teu nome ser glorificado. Abençoa a vida da irmã Beth também, ó Deus, nesta noite. Ó Pai, em nome de Jesus, também, ó Pai, a prima Beth, abençoa para a glória do Teu nome a cada vida, Deus. Abençoa as demais pessoas que curtiram, mas que também eu não pude acompanhar o nome, pois não deixaram um comentário. Meu Deus, talvez passou despercebido aos meus olhos, a minha ótica, mas o Senhor contempla, o Senhor viu, o Senhor conhece a necessidade, a situação de cada um dos meus irmãos, de cada pessoa, Deus. Dá vitória, abençoa
Que a tua palavra possa, ó Pai, trabalhar de forma maravilhosa em cada vida. Se o Senhor permitir, estaremos dando continuidade na noite seguinte, na exposição da tua palavra, Deus. Fica conosco, abençoa, nos dê uma noite maravilhosa de sono, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Vem aqui, Samir, dá um tchau. A Samir está aqui. Tchau, Deus Dá abençoe. tchau para os irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tchau. Glória a Deus. Deus abençoe. Quer fazer uma oração aqui pelos irmãos? Quer fazer... A vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é minha, a vitória é a vitória é nossa, em nome de Jesus. Nós, quem é contra nós? Operando Deus, ninguém. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Glória a Deus. Olha o tio Luiz. Manda um beijo para ele. Tchau. A missionária Gisele. Amém. Presbítero Ney, tia Simone. Manda um abraço. Fala que tu tá dando glória aqui, ó. Tô dando glória aqui. Ó, tá com soluço aqui, mas estava intercedendo. É aqui a intercessora da casa. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um abraço e fiquem com Deus, em nome de Jesus. Agora. Deus abençoe, irmãos. Um abraço. Fiquem na paz do Senhor.